Salve, salve, rapaziada. No vídeo de hoje a gente vai contar um pouco da história do Fusca aí. Eu não sei se vai dar pra contar tudo numa parte só, então provavelmente o vídeo vai ser dividido em duas partes, demorou? Esse carro, ele foi adquirido pelo meu pai por volta de 2008, 2009. Ele foi comprado de um colega, de um ex-colega de trabalho dele, né? Ele comprou esse carro aqui, cara, literalmente no escuro. Ou seja, se ele comprasse esse carro de dia, ele não estaria na família hoje, né? Esse carro aqui era do irmão do colega dele, né? Ele tava vendendo, acho que era no valor de 3.000 reais. E meu pai foi ver o carro lá em Santa Isabel. E foi ver o carro no escuro, cara, literalmente. Ele comprou, pagou à vista, né? E quando foi ver o carro no outro dia, parece que era carro que ficava na rua, tava todo riscado, a pintura toda queimada. Nossa, tava zoado demais. Então é o que eu falo, se meu pai tivesse visto esse carro de dia, ele não teria comprado, não estaria na família hoje. E na época que meu pai comprou, ele não veio direto para casa porque na época não dava para colocar dois carros na garagem. Então ele ficou mais ou menos um ano e meio, ficando guardado na casa da minha tia que fica na cidade vizinha. E aí depois, né, de tentar abrir um espaço ali para caber ele veio para cá. Ele ficou aqui mais ou menos, né, um ano rodando só quando ele veio para cá, por questão da documentação também. Porque quando meu pai comprou ele não tinha ainda o compra e venda. Ele não pegou o compra e venda com o irmão do colega dele, né? E aí acabou que o carro ficou parado, né? Ele ficou parado a partir de 2011. Ficou muito tempo encostado na garagem. E nesse meio tempo que ele ficou parado, eu acompanhava uns vídeos no YouTube. E eu comecei a acompanhar um cara que ele mexia só com motores refrigerados a ar, né? Que era Fusca, Brasília, Variante, etc. E aí, cara, tinha uma série no canal dele que ele fazia resgate de Fusca que estavam em comas, entre aspas, né? Que estavam bastante tempo parado e os clientes dele queriam fazer o carro voltar à vida, né? E vendo aquelas séries lá, e aí foi a inspiração para mim tirar esse carro do coma, né? E eu lembro que na época, quando a gente começou a fazer isso, ele tava já não tinha mais freio, né? A direção dele tava muito ruim, não tinha condições. Teve que fazer um serviço de freio, teve que trocar a direção do carro. Ele foi fazer isso aí na oficina, né? Meu pai conhecia um mecânico aí meia boca. E aí foi pra oficina dele, né? Quando ele foi pra oficina, ele tinha um amassado aqui no capô, que quando ele tava na garagem aqui na minha casa, ainda não tinha laje, não tinha nada. Era só barro, era um barranco. Aí acabou que caiu um pedaço de barranco aqui na época de chuva e amassou o capô, né? E ele tinha um amassado aqui na frente também. E aí meu pai pediu pro o cara que ele fazia esse trampo de funilaria e pintura também, para ele dar só uma ajeitada, né? Dar só uma ajeitada aí para fazer o serviço depois, né? Porque ia ter que mexer com o documento e tal. E aí, cara, quando a gente foi lá para ver o carro tava todo lixado. O cara lixou o carro inteiro. E aí, né, não teve jeito. A gente acabou que fez o serviço aí de pintura também com ele, né? Além de tirar os amassados, fez a pintura. E foi um serviço que ele não era um bom profissional e acabou que não ficou bom, né? Não pode ver que tá tudo pipocando, o teto. Então, mais pra frente a gente vai ter que mexer na funilaria de novo por conta disso. Claro também que não podia faltar, tinha um serviço aí de parte elétrica para fazer, algumas coisas não funcionavam. Trocamos o dínamo, na época era dínamo, né? O dínamo ele não gera bem, ele só carrega com o carro andando e como a gente
É um carro de garagem e a gente liga mais na garagem pra gente. O dínamo descarregava muita bateria e foi trocado para alternador, que o alternador ele gera com baixas rotações no motor também. Detalhe que eu esqueci de falar, velho, o cara era tão ruim que ele pintava o carro. Eu vou deixar aí as imagens passando aí no vídeo, que eu tenho tudo guardado, né, de quando ele foi reformado. Ele pintava o carro, né? E ele falava que para ver o defeito na lata tinha que pintar, né? E nisso, né, de ver o defeito com pintura, acabou que gastou, acho que cerca de 12 quartos de tinta. 12 quartos de tinta é 12 latas, parecida com lata de Nescau, tá ligado? E aí, cara, acabou que foi um prejuízo, né? E o serviço ficou de péssima qualidade. Mas enfim, né? Dando continuidade na parte de documentação, a gente em 2018 para 2019 a gente foi correr atrás do documento dele. Só que o documento ele tava ainda com o ex-colega de trabalho dele, né? E a gente tinha perdido o contato dele. E acabou que achamos que uma tia minha que mora lá em Santa Isabel também, o marido dela, ele conhecia o rapaz. E aí a gente achou, né? Fomos lá. Aí quando a gente foi no cartório para assinar o documento ele não passou porque ele estava danificado, né? Ou seja, não dava para fazer a transferência com aquele documento e teve que fazer a segunda via do documento. Para fazer a segunda via do documento, o carro ele precisa de um laudo de vistoria, igual o laudo de transferência de veículo. A gente foi lá na vistoria e tinha dado um problema na numeração do motor. A numeração do motor ela parecia estar alterada ou pinada. E aí, cara, isso me desanimou, velho. Então a gente deixou isso um pouco quieto, tá ligado? Porque ia ter que trocar o motor, né? E na época a gente não tinha tantas condições. O orçamento, né, de gasto, a gente queria gastar só com transferência e um motor com nota, cara. Hoje ele tá, desse carro aqui, uns 3 mil reais. Um motor com nota do desmanche que fala, né? Não é desmanche, é desmonte. Desmanche é do passado, né? Desmanche é ilegal. E aí acabou que a gente deu um tempo, entrou a pandemia, aí ficou mais um tempo encostado, o sonho foi adiado mais uma vez. E aí, cara, por volta do ano passado, em 2022, eu fui correr atrás de um motor particular, né? Um motor de outra pessoa que estaria vendendo sem ser um desmonte, para pegar um motor mais em conta, né? E acabou que eu acabei achando um motor mais em conta. Porém, quando eu fui fazer a vistoria, peguei o motor lá, se eu não me engano foi na Penha. Fui lá buscar o motor na Penha, o motor ainda estava no carro. A gente foi, tirou o motor, né, com um macaquinho e muito sofrimento. Tiramos o motor, trouxemos. Se eu não me engano, na época eu paguei 900 pau no motor. E quando chegou aqui, montei nesse carro, fui levar na vistoria, aqui perto de casa. Quando chegou lá, o cara me chamou e falou o seguinte: esse motor aqui tá com a numeração, ela tá fora do padrão original da fábrica. Falei, putz, mais uma vez. Eu fiquei desanimado pra caramba, né, cara? A situação tava complicada, né? E eu já tinha gasto o dinheiro, então eu desanimei do carro, velho. Eu desanimei, em geral, eu quase vendi ele, velho. Quase vendi a preço de banana. Mas aí meu pai veio conversar comigo e falou, pô, por que você vai vender esse carro? Um carro desse hoje não é barato, tá ligado? Vê aí que eu te ajudo, vê um de desmanche e tal. Mas eu falei, mano, mas não compensa, cara. Carro, motor de desmanche é quase praticamente um preço de um Fusca, tá ligado? Então eu queria deixar quieto, queria vender o carro.
Então aí veio... Eu fui recorrer ao Marketplace mais uma vez, procurar um motor lá. Só que dessa vez, cara, eu fui... já deixei o vendedor ciente que eu queria comprar um motor que não tivesse cadastro e um motor que eu queria que o cara que faz a vistoria para mim, ele avaliasse se passava ou não, para mim não gastar dinheiro à toa, né? E só para lembrar do outro motor lá que eu tinha pego na penha, eu conversei com o cara sobre isso e ele não tinha o dinheiro todo para me devolver e acabou que ele me devolveu parte do dinheiro, né? Ele devolveu R$ 500. Pelo menos isso, né? O prejuízo saiu, mas não foi tão grande. Então, esse segundo motor que eu tentei, ele era de Poá, né? Ele combinou certinho, ele falou, não, tudo bem, né? Aí eu fui lá ver o motor e ele foi comigo lá em Poá mesmo, numa vistoria, para ver se dava uma olhada no motor, para ver se a numeração tava boa e tal, se não tava, né, com algum sinistro. E aí o cara, ele falou, chegou lá na vistoria, acabou que o cara, ele queria cobrar para olhar, só para olhar o número, ver se estava tudo ok, e ele queria cobrar R$ 40. Eu falei, caramba, só para olhar R$ 40. Ele falou ainda, é o meu serviço, né, não sei o que. Eu falei, não, tá bom, tudo bem, muito obrigado. Aí eu conversei com o vendedor, né, falei, ó, cara, lá perto da minha casa, o cara da vistoria, ele olha sem cobrar nada, mano. Se você confiar, tá ligado? Eu levo lá e a gente vê, eu te pago no Pix, né? Aí ele confiou. Levei lá no cara da vistoria. Ele olhou certinho, falou, não, esse motor aqui, a numeração dele tá boa, passa suave. Então, paguei pra ele de boa. Fiz a consulta para ver se tinha cadastro em outro veículo. Não tinha. E aí era só montar e fazer a vistoria mais uma vez, né? E enfim deu certo, né, cara? De tanta peleja, depois de tanto desânimo, já desistindo do carro, já quase vendido a preço de banana. Deu certo, né? Finalmente. Isso tá aí, né, cara? Ainda não tá tudo pronto, ainda falta algumas coisinhas pro documento já tá no meu nome. A gente vai dar continuidade aí na saga, né? Depois que a documentação ficar pronta, a gente vai começar a ajeitar o carro que precisa fazer, poder deixar o bicho no jeito, né? Quando a gente quiser dar uma volta, dar um rolê, ter a confiança na mecânica do carro e a documentação tá em dia, não ter dor de cabeça nenhuma em blitz e nada. Então, essa aí foi a história do nosso Fusca, ano 1972, motor 1600, o bloco é de Brasília, mas não deu em nada, passou na vistoria certinho. E é isso, cara. Se você gostou, mano, dá um apoio aí pra nós, deixa o like. Se você conhece algum colega que curte carro antigo, compartilha esse vídeo pra ele, tá ligado? Vai ajudar a gente, pra nós, vai fortalecer demais. E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis.